Galerinha, vamos continuar agora com a questãozinha de número 7, tá? Na questão de número 7, ele diz assim: um capital é aplicado em regime de juros compostos a uma taxa mensal de 2% ao mês. Então, 0,02 ao mês, não é isso? 2% ao mês é 0,02 A.M ao mês. Aí ele fala assim: depois de quanto tempo, ou seja, interrogaçãozinha para o tempo, aproximadamente em meses, esse capital, que eu não sei quanto é que vale, chamo ele de C, será duplicado. Ou seja, ele quer que o dinheiro resgatado seja o dobro do capital. O dinheiro resgatado é o montante. Então ele quer que o montante seja o dobro do capital. Então vamos para a fórmula. Tá aqui a fórmula. Vamos substituir os valores. Como é que vai ficar? Aonde tem M, vamos lá, como é que fica? Fica 2 vezes C, né? No lugar do M, igual a o capital, que é C, vezes 1 da fórmula, mais a taxa I, 0,02, ou seja, 2% ao mês, elevado ao tempo, T. Como a taxa está ao mês, obviamente que o tempo também vai sair em meses. Vamos seguir na conta. Como esse C está multiplicando e do outro lado ele também está multiplicando, então você já pode mandar cancelar aqui, ó, o C de um lado com o do outro. Aí fica como? Olha só, fica 2 é igual a 1,02 elevado ao tempo, T. Raul, como é que eu vou sair dessa situação? Como é que eu vou agora terminar a questão? Se você olhar os dados da questão, ele está fornecendo aí o valor de 2 logaritmos. Professor, eu fico apavorado quando eu vejo um logaritmo. Eu não sei trabalhar com um logaritmo. Nós ainda vamos ter encontros aqui, pessoal, apenas para falar de logaritmo. Para terminar essas questões de juros compostos, em que aparecem log, eu vou apenas dar alguma introduçãozinha básica para o que você precisa saber para conseguir terminar essas questões. Mas nós ainda vamos ter aqui encontros, aulas inteiras só para falar de logaritmo. Por enquanto, o que eu quero que você lembre de logaritmo é o seguinte. Vamos comigo, ó. Vamos junto. Olha só. Primeiro, quando eu digo assim, logaritmo do número 8 na base 2 é igual a x. Estou te perguntando quanto é que vale o logaritmo do número 8 na base 2. Como é que eu faço essa conta? Chamo esse logaritmo de x e resolvo como? É sempre assim, ó. O número que está embaixo do log é a base. Pois esse número elevado ao que está lá do outro lado tem que dar o de cima. Então vamos lá. O 2, que é o que está embaixo, ó, elevado ao que está lá do outro lado, que é o x, é para dar igual ao número de cima. Mas o nosso número de cima é quanto? 8. Ó. Então, eu posso dizer que 2 elevado a x termina sendo a mesma coisa de 8. Mas o que é 8? É 2 elevado ao cubo. Ora, se 2 elevado a x é igual a 2 elevado ao cubo, como as bases são iguais, eu posso cancelar. E quando eu cancelo, eu estou concluindo que x está valendo quanto? X está valendo 3. Qual é a nossa conclusão disso tudo? É que o logaritmo do número 8 na base 2, ele vale quanto? Ele vale 3. Entende? Então, calcular um logaritmo é fazer isso, é lembrar que o número de baixo elevado ao que está lá do outro lado tem que dar o de cima. É importante você saber de algumas propriedades. Nas questões de juro composto, basicamente você tem que saber de 2 coisas. A primeira coisa importante é que quando eu estou escrevendo o log de um certo valor, se eu não te disser qual é o númerozinho que está embaixo, qual é a base, está subentendido que essa base é 10. Então, se você encontrar lá, log do número A, isso aí é a mesma coisa de que o seu cérebro deve ver essa informação como sendo o quê? Logaritmo do A na base o quê? Na base 10. Então, quando não tem base, está subentendido que a base é 10. Outra coisa, é comum aparecer nas questões o logaritmo de um certo número A na base B, mas esse número aqui, A, estando elevado a um certo expoente. A elevado a n, por exemplo. Pois esse expoente aqui, pessoal, do númerozinho que fica em cima do log, esse númerozinho que fica em cima do log, eu chamo ele de logaritmando. Pois é,
Pois o expoente desse logaritmando tem uma propriedade que diz que ele pode sair aqui do expoente, esse n, e multiplicar o log lá na frente, ó. Então o n sai de onde está e ele vai lá para frente do log, ele fica multiplicando o log. Então ficaria n vezes o log do a na base b. Então nós podemos fazer isso nas questões, isso vai ser muito importante. Bom, vamos agora voltar para a nossa questão para a gente conseguir terminar o problema. Vamos lá. Na nossa questão eu tinha o seguinte problema, achar o valor do t aqui. Pessoal, como a questão está fornecendo o valor dos logaritmos de 2 e de 1,02, o que é que eu vou fazer? Lembre-se, numa igualdade, aquilo que eu faço de um lado, se eu também fizer do outro, eu não altero a igualdade. Por exemplo, se eu somar 5 de um lado e eu somar 5 do outro, continua sendo uma igualdade. A igualdade continua sendo verdadeira. Se eu multiplicar aqui da esquerda por 3 e eu multiplicar a direita por 3, também continua sendo a mesma coisa. Se eu dividir aqui por 5, eu dividir aqui por 5, também continua sendo a mesma coisa. Se eu colocar log de um lado da igualdade e eu colocar log do outro lado da igualdade, também não vai alterar em nada a minha questão. Né? A minha igualdade. Tudo que eu faço de um lado, se eu também fizer do outro, eu não altero em nada a igualdade. Obviamente que como eu não estou botando nenhuma base, é porque está subentendido que é como se a nossa base fosse quanto? É como se a nossa base fosse 10. Ó. Beleza? Então agora você pode terminar a questão. Por quê? Porque esse logaritmo de 2 na base 10, a questão te deu. Olha aí nos dados da questão. Quanto é que vale o logaritmo de 2? Pessoal, lembre-se que se não tem base é porque está subentendido que a base é 10. Então, quanto é que está dando esse logaritmo de 2 na base 10? Está dando, vamos botar aqui, 0,30103. É esse o valor que tem aí como informação da nossa questão. Aí isso aqui deve ficar igual a quê? Olhe para esse t. Esse t, ele é expoente da parte de cima de um log. Nós acabamos de mostrar que o expoente da parte de cima do log, ele pode ir lá para frente do log multiplicando, ó. Então isso aqui vai ficar como? Vai ficar t, que foi lá para frente, multiplicando o logaritmo de 1,02 na base 10. Só que a questão disse para a gente o valor desse logaritmo também. Esse logaritmo de 1,02 na base 10, a questão disse para a gente que ele vale quanto? Ó? Ele vale 0,08, aliás, 0,00860. Não é verdade? E como esse valor aqui é um valor que está multiplicando o t, quando ele for para o outro lado, ele vai dividindo. Então, qual vai ser o valor do t? T vai ser o resultado dessa divisão. Se você fizer essa divisãozinha aqui, ela dá 35,003, que é aproximadamente 35, né? Então, t está dando igual a 35, beleza? Como a nossa taxa estava ao mês, então o nosso tempo, ele também está em meses. Então, a resposta é 35 meses, beleza pura? Pode marcar aí que a opçãozinha correta vai ser a opção E. Então, galera, em algumas questões de juros compostos, é comum aparecer um pouquinho de logaritmo, mas nada de muito aprofundado, só o que nós usamos aqui, tá? Só que a gente viu como apêndice aqui do lado para poder entender e resolver as questões. Nada de muito aprofundado. Vamos fazer a questãozinha 8. Também vai ter um raciocínio parecido. Também vai ter um pouquinho de logaritmo. Vamos lá.